Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez com vocês, com mais um devocional. Nosso devocional hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 1, e o versículo é o de número 16. O nosso tema hoje é: quem você está consultando? Ou a quem você está consultando? Você usa consultar a Bíblia, consultar a palavra de Deus? Antigamente, nós tínhamos um costume até de abrir a Bíblia assim, na hora: oh Deus, fala comigo. Não sei quantos de vocês já fizeram isso. Pegar a Bíblia, e abrir a Bíblia: Deus, fala comigo. É melhor você fechar a Bíblia assim, abrir e dizer: Deus, fala comigo, do que você consultar certas pessoas. Às vezes você consulta a carne, às vezes você consulta o sangue, às vezes você consulta aquelas pessoas que não têm a orientação que de fato você precisa. Já vi muitas pessoas serem orientadas de forma maldosa, ou de forma que a pessoa acabou fazendo algo que não tinha nada a ver com o que deveria ser feito. Então, o nosso devocional hoje tem como tema: a quem você está consultando? E aí eu quero ler com vocês o versículo 16 de 2 Reis, capítulo 1, falando aqui a história, contando a história de um rei que, ao invés desse rei consultar a Deus, ele foi consultar outras pessoas, ele foi conversar com outras pessoas, ele foi seguir o caminho dele, sem consultar o Deus de Israel. E disse-lhe: assim diz o Senhor. O profeta disse a ele, o profeta disse o seguinte: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Beelzebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Deus dizendo: por que vocês vieram consultar o Deus de Ecrom? Nesse caso aqui, naquele tempo, o rei estava enfrentando problemas, pediu que o homem de Deus falasse com ele, mas ele estava em pecado, e Deus não respondeu, porque ele estava em erro no tempo do profeta Elias, E o que ele fez? Ao invés de consertar com Deus, para Deus poder falar com ele, ele saiu e foi consultar o Deus de Ecrom, pedindo ajuda ao Deus de Ecrom. Há muitas pessoas que, ao invés de consertar a vida, elas preferem sair e procurar uma solução num lugar que de repente ela não vai encontrar. E aí, portanto, falou Deus, mandou a palavra dizer ao mensageiro: a cama que subiste não descerá, mas morrerá. Assim, pois morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar. Então, Jorão, ele não consultou a palavra de Deus, quer dizer, ele acabou não crendo no que Deus havia dito, não aceitou o que Deus havia dito, não aceitou o que Deus havia falado para ele, e ele não aceitou a palavra que Elias mandou para ele, no sentido de: você precisa se consertar, você precisa fazer um concerto com Deus, fazer uma aliança com Deus, E ele preferiu fazer o seguinte: não, eu vou consultar outros deuses. E aí Deus mandou um recado para ele, dizendo: olha, por que você, ao invés de fazer aliança comigo, de consertar teus caminhos, você foi procurar uma resposta no outro lugar, sabendo que você está errado, sabendo que há maldade no seu coração? Olha, da cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer.
Qual a mensagem que fica aqui para nós? A mensagem que fica é o seguinte: existem momentos na vida que antes de você tomar a decisão, você precisa olhar para dentro de você e ver se você não está buscando apenas uma confirmação para o erro que já está dentro de você, né? No mundo chamaria isso de um viés de confirmação, mas falando em outras palavras, existem pessoas que elas, na verdade, elas já têm uma decisão errada tomada e elas vão pedir ajuda, pedir conselho. Por quê? Porque elas querem simplesmente que alguém confirma aquilo que ela já está fazendo, aquilo que ela já pensa em fazer, que não é o que Deus mandou fazer. Porque às vezes ela quer que quando aquilo não der certo, ela vai dizer: ah, mas não deu certo, mas a culpa não foi minha, é porque fulano falou, é porque cicrano disse, por isso que eu fiz. Então, temos que ter a humildade de Davi, sempre que for necessário, olhar para dentro do nosso coração e dizer: Senhor, perdoa o meu coração e me ensina os teus caminhos. Davi disse que a palavra de Deus o fazia mais sábio do que os seus professores. A palavra de Deus nos dá sabedoria, a palavra de Deus nos dá entendimento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho com muita fé, eu venho com alegria, eu venho diante do Senhor orar por todas as pessoas que estão agora comigo reunido aqui neste momento, pedindo ajuda, pedindo o teu poder, pedindo a tua graça. Pessoas, meu Pai, que estão dizendo: Deus, eu preciso de resposta, mas eu quero que a resposta venha do Senhor. Eu preciso de uma bênção, mas eu quero que a bênção venha do Senhor. Então, Pai, eu venho abençoar a todos que oram comigo agora, neste momento. Pai, eu venho pedir ao Senhor, coloca a tua bênção, a tua graça na vida de todos os que estão orando comigo agora. Na minha oração eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados, e é para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe. Depois eu tomo da minha água também, essa aqui eu oro durante o dia todo com ela, e eu voltarei amanhã. Quando eu retornar, amanhã já é domingo, e aí eu vou falar de Josué, capítulo 24, 15 e 16. Domingo vai ser um dia especial, eu estarei falando sobre Josué, capítulo 24, 15 e 16, tá bom? Forte abraço a todos vocês, até amanhã, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.